certos que devemos adorar ao Senhor sobre todas as coisas, e certos de que viemos para isso, é que nós nos voltamos para a sua palavra, pensando em revisitar o original, ansiando por ser aquela igreja autêntica, segundo a palavra. Como ser essa igreja autêntica? Revisitando a igreja original, a igreja primitiva, a igreja lá de Atos. Continuemos a focar em Atos capítulo 2, no verso 42 a 47. Todos nós atentos à palavra de Deus. Atos 2, 42 a 47. Vamos começar um pouco antes da nossa leitura no verso 36, porque o que nós temos aqui antes de Atos 2, 42, é o dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo vem para estar com a igreja e sustentá-la, uma vez que Cristo presencialmente, de forma física, não estaria mais com ela. E o Espírito Santo veio, e ali era um dia de grande festa em Jerusalém, muita gente, a população da cidade triplicava, quadruplicava, e naquele momento o povo se ajunta, e Pedro prega um grande sermão ali, anunciando a Cristo. E o verso 36 é parte então aqui do sermão, da mensagem de Pedro. Ele diz ao povo e diz a nós a palavra de Deus: portanto, que todo Israel fique certo disto: este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, e para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. E agora o texto nosso, a partir do verso 42, receba a palavra de Deus. Aqui na frente, que a palavra de Deus chegue ao seu coração, no meio também, lá no fundo, que a palavra do Senhor também os edifique. A palavra de Deus, a narrativa diz sobre esses 3.000 e tantos outros que receberam a mensagem e se converteram. A igreja em Jerusalém diz o que sobre eles? E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. E eu quero ler ainda no capítulo seguinte de Atos, capítulo 3, novamente um sermão, um anúncio de Pedro. Agora, num outro momento, Pedro e João vão ao templo a orar, e ali eles encontram um paralítico, eles intervêm miraculosamente na vida daquele homem. O povo se ajunta ali no pórtico de Salomão, uma das portas para o templo, e Pedro fala a eles, e uma parte da fala dele está aqui a partir do verso 17. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como seus líderes, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se, pois,
e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. Mas deixe-me ler mais 2 ou 3 trechos da palavra de Deus. Escute, Jesus falando em Mateus 20, 28, ele diz, falando de si mesmo como o Filho do Homem, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Dar a sua vida em resgate por muitos. Para isso Jesus veio. E uma carta apostólica, a carta do apóstolo Paulo, 1 Coríntios, escute, no capítulo 1, verso 8, ele diz: a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. A mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas ela é o poder de Deus. No mesmo capítulo 1 de 1 Coríntios, verso 23, ele diz mais: nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Ainda na mesma carta, no capítulo 2, verso 2, começando com o verso 1, ele diz: eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Paulo também escreve uma carta às igrejas da região da Galácia, carta aos Gálatas, e no capítulo 2, no verso 20, ele diz: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Fui crucificado com Cristo. E no mesmo livro, mesma carta, carta aos Gálatas, no capítulo 6, verso 14, ele vai dizer: quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Atos capítulo 2 diz: eles se dedicavam, perseveravam no ensino dos apóstolos. Esta é a palavra do Senhor. Dizem que a primeira coisa que os portugueses construíram no Brasil, quando ele foi descoberto, ali pela turma de Pedro Álvares Cabral, a primeira coisa que construíram foi uma cruz para realizar a primeira missa nestas terras. A cruz é algo que está entrelaçado com as nossas vidas, nossa cultura brasileira, mas eu poderia dizer no mundo, e particularmente a sociedade ocidental, a cultura, ainda diria, possivelmente é o símbolo mais conhecido e reconhecido no mundo. Nós temos cruz em bandeiras de países. Nós temos cruz em joias. Quantas joias que portam ou trazem a cruz, na verdade. Temos cruz em tatuagens. Temos cruz em monumentos. E até no nosso sol, no nosso céu, no hemisfério sul, é nos dito que há uma cruz, uma constelação, recebeu o nome de Cruzeiro do Sul.
cruz para todo lado, instrumento conhecidíssimo, objeto conhecidíssimo, figura conhecidíssima, mas tão desconhecido, Basta ouvir a palavra de Deus e entender de onde vêm essas cruzes para todo lado. Tem origem justamente no que a palavra de Deus narra e nos diz, vem do Evangelho, porém foi desassociada, o uso dela está muito distante, por isso ela é muito conhecida e desconhecida, mas que nesta manhã não seja o caso no seu coração, e que você possa realmente entender a cruz, independente de ter ela em algum objeto, mas que ela possa impactar o seu coração, da forma que ela pode impactar, e só ela pode, de uma forma tremenda, espetacular. Aqui diz, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Este perseverar no ensino dos apóstolos. Neste ensino eles ficavam, habitavam, eles aprendiam, eles guardavam, eles obedeciam. Mas qual é o cerne? Qual é o coração? Qual é a base desse ensino? Portanto, que todo Israel, disse Pedro, fique certo disto. Este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. A crucificação de Cristo é fundamental. Por isso o apóstolo Paulo vai colocar de forma muito clara, escrevendo à igreja na cidade de Corinto, decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo. Jesus Cristo, mas não apenas Jesus Cristo, mas Jesus Cristo crucificado. Eis a cruz levantada aí como um cerne. E lemos tantos outros textos, e poderíamos falar de outros, poderíamos nos remeter até antes de Jesus Cristo, aquilo que os profetas falaram. Pedro fala, os profetas disseram o que? Isaías 53 é o texto clássico. Lá o Messias, o servo de Deus, é apresentado como o quê? Como um cordeiro levado ao matadouro. As nossas iniquidades, de Isaías 53, caíram sobre ele. Aí está o Cristo crucificado, já profetizado. Eis esta questão fundamental, a cruz de Jesus Cristo, a cruz de Jesus Cristo. Este é o cerne, Cristo crucificado. Às vezes, nas Escrituras, mas também entre o povo de Deus, é usada a expressão, o sangue de Cristo, o sangue de Cristo. O que isso quer dizer? Não é uma questão do sangue de Jesus, se envolveu o sangue dele, porque ele morre, e morre porque o seu sangue jorra. Mas a expressão sangue de Jesus Cristo quer dizer, ou se refere, quando se entende corretamente, a Cristo, e Cristo que dá a sua vida na cruz. Não é uma questão de pegar uma gota do sangue de Jesus, isto resolveria tudo. Não, é o fato de que ele dá a sua vida. Sim, o sangue no sentido que a vida se foi, o sangue de Jesus Cristo. Cristo crucificado, esta obra de Deus, que Deus realiza, e é esta mensagem única da palavra de Deus. Cristo e Cristo crucificado. A cruz, podemos resumir em falar a cruz. E quando falamos em a cruz, o que é que nós estamos pensando que deve estar na nossa mente? Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. Não é que duas travessas de madeira, de metal, tem poder miraculoso e vai resolver as coisas. Não é isto. A cruz, sim, mas quando entendemos como Jesus Cristo, o Filho de Deus, Deus feito homem, colocado ali em sofrimento, até que a sua vida expirou em nosso lugar, tomando sobre ele a nossa culpa e a nossa pena. Mas vivemos dias quando este cerne, este perseverar no ensino dos apóstolos está se perdendo. E infelizmente são dias tristes e de grande confusão. E deixamos aos poucos Cristo crucificado desaparecer, a cruz ficando sumida, para deixar outras coisas crescerem e brilharem, mesmo no meio daqueles que se chamam povo de Deus, igrejas que estão longe, não negam a cruz, mas a cruz está desfigurada ou está apagada, está confusa, inclusive. Houve um pensador e escritor muito conhecido chamado C.S. Lewis, pensador inglês,
professor das maiores universidades lá na Inglaterra. Você talvez já ouviu falar dele, autor de diversos livros. Era professor de literatura, teve uma conversão marcante já na fase adulta, era um ateu convicto, mas já professor renomado, ele experimenta a conversão e passa a escrever a verdade sobre o cristianismo, explicando melhor a fé cristã. E é um livro interessante que ele escreveu, muito criativo com um professor de literatura, um livro sobre o demônio maior, ensinando os seus demoninhos discípulos, particularmente um. O maior, ele dá o nome, se traduz do português para morcegão, e o aprendiz é o cupim. E nesta carta, então, esse demônio mestre está treinando o demônio aprendiz como agir para combater a fé cristã no mundo. Um livro todo nessa direção. O nome do livro em português, Cartas do Inferno. Cartas do Inferno. São cartinhas, instruções e diálogos entre o demônio maior e o seu aprendiz. Mas há um momento no livro quando C.S. Lewis diz o seguinte, e eu chamo a atenção que Cartas do Inferno foi escrito em 1942. Você ouviu? Eu não tinha nascido. 1942. Naquele tempo, veja o que ele diz. Então, C.S. Lewis coloca o demônio mor, um demônio mestre a falar e ensinar. E o que o demônio mestre diz: se eles chegam ao ponto de se tornarem cristãos, o nosso alvo é mantê-los em um estado de espírito que eu chamo de cristianismo e. Cristianismo e. O que quero dizer é cristianismo e a crise, cristianismo e a nova proposta psicológica, cristianismo e a nova ordem mundial, cristianismo e a cura pelo declarar fé, cristianismo e a pesquisa psíquica, cristianismo e o vegetarianismo, e etc. No tempo dele parece que ainda não tinha o vegano. Enfim, aqui para ele. Mas ele põe um etc. Você pode colocar aqui. Isso foi em 1942. Veja a visão deste homem, o que ele enxergava que estava vindo. E ele continua falando aqui, isto é, o demônio, chefe, se não podemos impedi-los de serem cristãos, então que eles sejam cristãos com qualificativos. Substituam a fé em Cristo por alguma moda que tenha um colorido parecido com o cristianismo. Deus quer que os homens façam as simples perguntas como: é correto? É prudente? Porém, precisamos fazer os seres humanos, os cristãos, perguntarem: está de acordo com os nossos tempos? É progressista? A história caminha nessa direção? C.S. Lewis, em 1942, o demônio falando. Preste bem atenção. A referência do povo de Deus, da igreja autêntica original, era o ensino dos apóstolos. Nisso eles perseveravam. E o coração e o cerne era e é Jesus Cristo crucificado. Não Jesus Cristo crucificado e algo mais. Nada mais fiz saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Nada mais. Sem qualificativos. Igrejas sem qualificativos. Cristãos sem qualificativos. Veja aí. Este povo conhecia a sua referência, o que é que os norteava? O ensino dos apóstolos. E o centro dessa referência, Jesus Cristo crucificado. Por quê? Porque eles ficavam só com isso, porque este era o cerne, e nisto eles perseveravam, Jesus Cristo crucificado. Porque, meu irmão, minha irmã, me ouça, você aqui na frente, você no meio, você lá atrás, me ouça. Porque Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado é suficiente. É suficiente. A referência que nós temos, que é do povo de Deus, que era desta igreja primitiva em Atos, a referência, ensino dos apóstolos,
cuja base é Jesus Cristo crucificado, essa referência é suficiente. Não precisamos de qualificativos. Jesus e Jesus Cristo crucificado, a cruz não precisa de algo mais. E que nesta manhã isto possa brilhar e soar no coração de cada um aqui e trazer uma lucidez, porque isto é um divisor de águas. Ou iremos para uma direção ou para uma outra totalmente diferente. Escute isto, a cruz é suficiente. Quero estar nesta manhã aqui em pé e declarar que a cruz é suficiente, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga aqui nesta manhã. É um desafio, é um tremendo desafio proclamar isto aqui nesta manhã e no mundo hoje. Mas quero fielmente declarar fielmente diante da palavra de Deus que é suficiente. A cruz, isto é, Cristo crucificado, Cristo que perece na cruz por nós, a cruz é singular, não há outra coisa igual na história do mundo, nem poderia haver, primeiramente por causa de quem Jesus Cristo é. Ele é homem, isto é, ser humano, andou entre nós, comeu, dormiu, cresceu, mas também é verdadeiro Deus, é Deus feito carne, e vem andar conosco e se identificar conosco para tomar o nosso lugar. E é Deus homem que morre numa cruz, neste mistério da encarnação. E isto nos traz um quadro perfeito, sim, um quadro misterioso, mas um quadro perfeito, porque somente aí é que morrer na cruz há de ser o que é a morte de Cristo, realmente redenção e salvação possível para todo ser humano, apesar de todos os caminhos tristes, falíveis e errados que o ser humano trilha. Meu irmão, minha irmã, quem morre na cruz é Jesus Cristo e morre verdadeiramente. Sofre uma morte sofrida e dolorida até que ela vem e ali ele perece. Na cruz não morreu um bem-intencionado, não um fundador de religião que queria trazer uns pensamentozinhos bons, uma metafísica nova aí, uma mística nova para o mundo. As religiões do mundo não têm uma cruz, não há outra, porque não podem ter. Qual fundador de religião poderia morrer por toda a humanidade? Poderia até se propor a morrer, mas seria algo que não teria nenhum poder e a ninguém justificaria. Por isso que as religiões não têm a cruz. Elas vão ter o quê? Uma proposta do esforço humano. E aí vão ensinar algum caminho a trilhar, algumas liturgias a cumprir, alguns deveres a fazer. E aí você vai tentar chegar ao eterno de alguma forma. Elas não podem oferecer o caminho da cruz. É singular, é algo precioso. Se perdemos a cruz, não há outro, não há outro. Quem morre na cruz, meu irmão, minha irmã, não é um apóstolo, não é um profeta das Escrituras. Quem morre na cruz é Deus por nós em Jesus Cristo. É algo singular. É um momento único na história da humanidade. E a cruz, por isso, é o poder de Deus, diz o apóstolo Paulo. A cruz é um escândalo para aqueles que estão perecendo, diz ele em 1 Coríntios, lemos. É um escândalo para aqueles que estão perecendo. O mundo ri da cruz. Hoje fica escandalizado. Que coisa terrível. Morreu na cruz, não aceitamos isto. Mas diz Paulo, para nós que estamos sendo salvos, é poder de Deus. Quando a luz brilhou no nosso coração, nós não vemos mais um escândalo, mas nós vemos o poder de Deus em ação ali e chegando às nossas vidas. A cruz, meu irmão, é o poder de Deus. E veja como poder, e tem que ser poder de Deus, veja só como a coisa acontece. Quando você pensa em Cristo e na cruz, você pensa no quê? Derrota. Derrota. E alguns discípulos ficaram com essa ideia no coração e na cabeça, quando naquela Páscoa Jesus é levado à morte. Será que acabou tudo? Nós temos o caso dos discípulos do caminho de Emaús, no Evangelho de Lucas, não é?
E eles vão voltando de Jerusalém para as suas vilas onde eles moravam, não muito longe de Jerusalém. E eles estão desanimados e tristes, e o personagem aproxima-se deles e questiona o que acontece. Eles dizem: nós esperávamos que esse, que era poderoso em obras, em sinais, fosse a nossa salvação e esperança, mas ele morreu, foi morto. Nós não vemos poder do ponto de vista humano. A cruz não é poder, é derrota. Mas o diabo por detrás da humanidade e os seres humanos não sabem como o poder de Deus é. Ele é de tal forma, meu irmão, que quando a derrota é realizada e Jesus perece e o demônio talvez dá uma gargalhada lá do inferno, naquela hora, na verdade, é o poder de Deus e a vitória, porque ali agora vem a vida, o Cristo ressurreto. E então, o poder de Deus de resgatar o pecador, perdoá-lo e colocá-lo no seu reino. Que coisa tremenda, que coisa espetacular. Foge, vai contra toda a lógica humana, entendimento humano de poder, inclusive, mas a cruz de Cristo é singular, é poder de Deus, é um método que nenhum de nós poderia usar, nem o homem mais poderoso do mundo poderia usar, ou queria usar, ou gostaria de usar. Ir à cruz e morrer, e ali o poder de Deus se cumpre, o pecado e o inferno é derrotado, e por isso eu e você podemos ser resgatados. É singular, não há igual. Lembre-se, Jesus Cristo, por causa da cruz em particular, é exclusivo. A cruz é exclusiva, não há outra. Nós não temos a cruz e depois temos Maomé, e depois temos Buda, e depois temos isso e aquilo. Não, nós só temos a cruz. Ou o ser humano se volta para ela, ou não há outro caminho. É único, é exclusivo, é o único caminho para Deus. É o poder de Deus, o poder de Deus que cobre o pecado humano e possibilita o encontro com ele em graça e misericórdia. Referência suficiente, por isso que ela é singular. Mas, meu irmão, deixe-me dizer, minha irmã, meu amigo e amiga nesta manhã, esta referência suficiente à cruz de Cristo é radical, é radical. E aí está o problema, porque quando Cristo morre naquela cruz, ele morre a morte daquele que se volta para Deus nele. Cristo morre a minha morte. A cruz é radical. Meu encontro com Deus através do Cristo crucificado exige de mim eu chegar no momento quando eu digo: aquela morte é a minha morte. A cruz é radical. Não é um mero passar de pano quente na minha dor, no meu fracasso, etc. A cruz é o chamado Cristo crucificado me chama para vir e morrer, simplesmente. É muito radical, é radical demais. Por isso que o cristianismo fala em conversão. Já pensamos nesse texto por outros ângulos nos domingos passados e vimos lá quando Pedro diz para aqueles que sentiram-se aflitos em seu coração. Lembre-se, Pedro está pregando, nós lemos ainda hoje de novo. Pedro prega e fala: este que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo, e diz que eles ficaram aflitos em seu coração. Eles não saíram dali empolgadinhos, de que eles eram os triunfalistas sobre todas as coisas e tudo ia ficar bem com eles. Não, primeiramente ali eles ficam aflitos em seu coração. Qual é o remédio? Eles dizem para Pedro: o que faremos? Tal é o peso que vem sobre eles. O que faremos? Vem uma convicção irresistível. E Pedro diz: arrependam-se. Arrependam-se para perdão dos seus pecados. E a palavra arrepender é a palavra fazer uma conversão, metanoia, é aquela virada radical, 180 graus. A cruz, meu irmão, é o ponto de virada, é o ponto quando então chegamos ao quebrantamento.
nós ali morremos com Cristo. Se é que verdadeiramente entendemos o Evangelho, muito além do que a moda de estar numa igreja nesses dias, muito mais do que gostar dos encontros gospel evangélicos, de achar bonito, emocional, etc. Está este ponto na vida quando há conversão, ou a chamada de Cristo para que eu venha e morra através da morte dele, não mais para a vida antiga, uma experiência radical, não remendo, não uma reparada, não ir à igreja para dar uma palpada no meu ego, nos meus sentimentos, mas para vir e morrer com Cristo. Cristo morreu a minha morte. Mas por que isto é difícil? Porque a mensagem do Evangelho, Cristo crucificado, é rejeitado pelo ser humano. Por que todo mundo admira, mas não entra pelo caminho do Cristo crucificado? Porque esta conversão, arrependimento, na palavra traduzida na mensagem de Pedro, arrependam-se, essa experiência, vir e morrer, exige quebrantamento. Eu tenho que arrebentar o meu trono, o meu orgulho tem que cair por terra, e aí o coração humano resiste. Tem que quebrar o meu orgulho? Não. Me dê uma religião que mantenha meu orgulho em pé. Isto é, me dê uma religião onde eu vou fazer o caminho para Deus. Eu faço as coisas boas, eu sou ótimo, e Deus vai ver que eu sou ótimo também. Mantenha o meu orgulho em pé. A cruz diz, não, você é um falido diante de Deus. Cristo morreu e você tem que morrer nele. Por quê? Pecado. Pedro diz, arrependam-se para perdão dos seus pecados. Meu irmão, aí está a palavra que é um palavrão nos nossos dias. Não fale em pecado. Não fale em pecado. Vou convidar você para uma entrevista, uma live, seja lá o quê. E nós vamos falar desses pensamentos maravilhosos da sua igreja. Mas, por favor, não fale em pecado. Está fora de moda. Nós não cremos mais em pecado. Isso aí é uma coisa até de ignorantes. Pecado, a palavra de Deus fala sobre pecado. E uma das palavras que a Bíblia usa para pecado, sabe qual é? É uma palavrinha que no original quer dizer errar o alvo. Você jogar uma flecha, por exemplo, e lá está o alvo e a flecha cai ou sai fora do alvo. Isto é, o alvo de sermos aquilo que Deus quer, para o qual Ele nos criou. Nós somos pecadores, nós não chegamos lá, nós abandonamos isso, nós perdemos essa condição. Todos nós somos achados aquém da perfeição, santidade de Deus, do estado primeiro que Ele criou o ser humano. Todos nós somos pessoas que violam a santidade de Deus, somos pecadores. O nosso problema não é um probleminha. Nosso problema não é uma questão de um ladinho só nosso. Precisa dar arrumada desse lado aqui. O resto está bom. Não, está tudo errado conosco. Por isso é preciso a morte no cruz de todo o meu ser. E ali o orgulho, o centro do meu ser, tem que ser arrebentado, crucificado em Cristo. Por isso o ser humano não quer o Cristo crucificado. É escândalo, diz Paulo, já naqueles dias. Escandaliza o ser humano, porque o orgulho humano não aceita isto. A cruz é o ponto de virada, porque quando eu morro com Cristo, o meu ego, a minha exaltação cai por terra. Ali eu me atiro pedindo graça e misericórdia. Deus em Cristo pagou por mim, nada posso fazer. Esse caminho é estreito demais para a exaltação humana, o orgulho humano. Aliás, qual foi o coração, o cerne do primeiro pecado? Foi justamente quando o ser humano toca aquela fruta no livro de Gênesis, lá no Jardim do Éden, e ali ele diz, vou ser governado pela minha própria vontade. Não mais Deus dizendo o que eu posso tocar e o que eu não posso tocar. Eu vou estar no trono. E ali então começou todo o problema do domínio, do orgulho do ego humano, competindo com Deus, e persiste até hoje. Só a cruz resolve isso, porque só na cruz o ego e o orgulho é crucificado, morre, e precisa morrer. A cruz é radical. A cruz é radical. O ser humano vê nela então um escândalo. Como assim? Abandonar o meu ego, minhas possibilidades, e dizer sou um derrotado, um falido, e precisar ali me jogar na graça de Deus e morrer em Cristo, e
esperar que Deus faça em mim uma nova vida. Como vou fazer isto? Como vou fazer isto? Uma vez Jesus recebeu um homem religioso e afluente em Jerusalém, um homem chamado Nicodemos, e ele chega para Jesus, ele é um mestre da lei da religião judaica, cheio então de preceitos e obediências morais, religiosas, cumprindo todas. Ele chega para Jesus para uma conversa particular, e ele chega inclusive reconhecendo que Jesus tem ações maravilhosas, elogiando Jesus. E Jesus fala a ele sobre a necessidade dele nascer de novo. Isto é, precisa morrer para essa vida que você vive, esta confiança nos seus próprios méritos religiosos, e morrer para isto, morrer para a confiança no seu ego, crucificar o seu ego e nascer de novo uma nova vida. E Nicodemos, num dado momento, levanta a pergunta a Jesus Cristo: como posso eu, sendo velho, nascer de novo? E há um debate sobre a interpretação, como se interpretar esta pergunta de Nicodemos, mas certamente a que faz mais sentido é que Nicodemos pensou o quê? Como posso eu, agora já nesse ponto de vida, sou reconhecido, tenho uma identidade de religioso, de homem justo, de homem que é perfeito e é moralmente um homem recomendável, e agora eu romper com toda essa história? Como posso eu fazer isto agora já nesta fase minha tão solidificada neste caminho? Quebrantamento, a cruz é quebrantamento, onde então me rendo, e ali eu digo: oh Deus, é o teu perdão e misericórdia, graça, Cristo morrendo por mim, e eu morrendo então com Ele ali, ou não há outro jeito para mim. Eu venho de mãos vazias, sou impotente, reconheço isso. Se não for o teu poder, a cruz, Jesus Cristo crucificado em minha vida, não há outro caminho, Senhor. Eu venho para me entregar nu à tua graça infinita em Cristo Jesus. Morro com Ele, entrego tudo. A cruz, meu irmão, essa referência suficiente é radical. Há uma diferença em frequentar igreja, gostar até, aplaudir Jesus Cristo, ser um admirador dos louvores e das músicas, e estar muito longe. É preciso passar pela experiência radical. Esse é o problema, que está aí em grande parte do que se chama movimento evangélico. Não há essa experiência da conversão, do quebrantamento, não há um entendimento do que é Jesus Cristo crucificado. Estão olhando e falando uma porção de outras coisas, implicações relacionadas a isto, e este é um caminho perigoso, sem primeiro passar pela base, pelo cerne, falar das outras coisas sem isto. É falar de algo que é muito parecido com o humanismo, a verdade segundo o próprio ser humano, o seu ego. São conversinhas que você pode muitas vezes ir a uma palestra espírita e ouvir algo parecido, porque não é baseado em Jesus Cristo, Deus conosco e este crucificado. É preciso a conversão. E deixe-me dizer que o quebrantamento, este momento, e cada um tem uma história, uma peregrinação diferente, mas todos têm que chegar a esse momento. O caminho para chegar lá, possivelmente, não há dois iguais, mas todos igualmente têm que ter esse quebrantamento. Deixe-me dizer que o quebrantamento é a maior marca do discípulo de Cristo, do crente em Cristo Jesus. Escute bem, o quebrantamento. O crente não é perfeito depois que sai da cruz, depois que morre com Cristo. Deus começa agora a trabalhar nele a nova vida. É isso que a Bíblia ensina. Porém, este que passou pela cruz tem uma marca chamada quebrantamento. Quando você conversa com um crente, que talvez tenha algo a ser corrigido na sua vida, e ele é confrontado, se ele foi impactado e habita no quebrantamento, a conversa é uma. Se ele não foi, por mais igrejeiro que seja, a conversa será outra. A reação será outra.
E para ilustrar aí de forma muito infantil até, eu lembro da história do pastor, de um pastor que disse: Jessé, a gente separa, quando vai colocar o rebanho no aprisco, é fácil separar o cabrito da ovelha. Você, cada um que vai passando, você vai dando uma cutucada na traseira. E quando você bate na ovelha, ela faz bé, e ela pula para dentro do aprisco. Quando você bate no cabrito, ele dá uns coices e sai correndo. O quebrantamento é a grande diferença. Lá está o irmão com um problema X, relacional. Veja se tem presença de quebrantamento. Sim, é uma luta, precisa ser tratada, etc. Mas na plataforma da cruz, ele habita com Cristo crucificado. A tratativa, por mais desafiadora que seja, nos nossos ângulos humanos, imperfeitos, é totalmente diferente. No matrimônio, na família, quando habita o orgulho, meu irmão, não importa quanto igrejismo lá esteja, não habita a vida cristã, o orgulho impera, o ego impera. A maior marca do crente não é a perfeição, escreva isto, meu irmão. A maior marca do crente não é a perfeição. E às vezes, ou talvez até muito corriqueira, nós passamos para o mundo essa ideia de que a marca do crente é a perfeição. Não é. Deus não terminou a sua obra ainda em nós. Na nova vida, Ele está trabalhando a santificação em nós. A marca do crente é a marca da cruz, há um quebrantamento nele, e ele então enfoca os seus problemas. Quando ele é confrontado com os seus problemas, ele reage como alguém que foi quebrantado. Essa é a diferença, é algo muito radical. Você poderia dizer: eu sou um quebrantado, no Cristo crucificado ou não, com certeza nesta manhã. Será que somos realmente então uma igreja de Jesus Cristo? Uma igreja que persevera no ensino dos apóstolos ou não? Persevera no coração, no cerne desse ensino, Cristo e Cristo crucificado. Longe de mim esteja a gloriar-me, a não ser na cruz de Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Sabe o que é isto? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se deu por mim. Vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Estamos falando aqui a corações quebrantados esta manhã, não quebrantados pelo próprio orgulho humano, mas quebrantados em Cristo e Cristo crucificado. Aqueles que chegaram diante de Cristo e Cristo crucificado e pela fé clamaram: ó Senhor, o Senhor morreu a minha morte, sou pecador, estou aquém da tua santidade e justiça. Eu estou como aqueles lá em Jerusalém, meu coração está aflito. O que eu faço? Eu me arrependo, eu crucifico, faço a metanoia, meu orgulho morre aqui, um novo modo nasce, o centro da minha vida agora é o Senhor, e eu sempre na sua graça, sabendo da minha imperfeição, de tanto que o Senhor tem que fazer em mim. Deixe-me ousar dizer o seguinte até, num dado, sim, quando há o quebrantamento, se chega à cruz em Cristo Jesus, há um impacto sim no ser humano, e há mudanças tremendas na vida ali, marcantes. Mas há muito mais que Deus tem que fazer. E deixe-me dizer que é possível até que numa dada faceta do crente já quebrantado, haja um incrédulo que naquela faceta comporta-se melhor até do que o crente. Não que está certo isto. Precisa ser mudado e vai ser mudado em Cristo. Mas é até possível isto. Mas, porém, meu irmão, este crente em Cristo Jesus não está governado no seu orgulho, ele não vai arrumar suas facetas dos seus próprios méritos. Por isso ele é diferente daquele incrédulo, daquele que está cheio, então, do conhecimento de si mesmo. E então está dizendo: eu faço-me perfeito, e numa certa área ele está um pouquinho melhor.
A marca do crente é o quebrantamento, e toda vez então que ele se depara com uma área, uma faceta que ele não está bem, ele reage como alguém que é um arrependido e quer consertar. Ah, como é radical a cruz! É simplesmente vir e morrer, não é vir e se filiar uma dada do pensamento religioso, não é vir e admirar Jesus Cristo, como eu admiro Jesus Cristo, como ele é maravilhoso. Não é vir também como aquele que quer sugar poder de Jesus. Ah, ele é poderoso, eu quero muito desse Jesus de poder, eu quero triunfo nas finanças, da prosperidade, na saúde. Nunca vou morrer, porque Jesus é poderoso e cura tudo. Eu quero Jesus. Não é isso, meu irmão. Não é isso, minha irmã. Não é isso, meu amigo. Não é isso, minha amiga. É uma experiência radical chamada cruz, Cristo crucificado que morreu em meu lugar. Referência suficiente, cruz suficiente, porque é a solução eficaz. Uma solução eficaz. Cristo crucificado, quando eu passo pela experiência da cruz, de morrer com Cristo, meu irmão, não é que agora alguma faceta da minha vida foi arrumada, sabe? Eu era, por exemplo, alguém que tinha um probleminha com droga, talvez eu menti um pouco, agora eu não uso mais droga, não estou mentindo. Não é isso. Não se trata de facetas, isso aí é caminho humanista. Tem um problema, lá tem um grupo terapêutico que trata desse problema, vai lá tratar essa faceta sua. A solução da cruz não é sobre facetas e também não é um tratamento de superficialidade. Meu irmão, se eu tenho um problema numa faceta, aí você pode colocar aquilo que você quiser. Sou invejoso, sou orgulhoso, sou avarento, sou dominado por um vício, sou iracundo, sou prepotente, sou mentiroso, sou invejoso, seja qual for a faceta. Se atacarmos isso, estamos atacando apenas o exterior, o superficial, a manifestação do problema. A cruz é eficaz porque vai à raiz, vai lá dentro, onde habita o meu orgulho, no trono do meu coração. E a cruz, o Cristo crucificado, vai à raiz do meu ser, para ali arrebentar esse ego, de onde emana todas essas facetas miseráveis. E ali colocar um novo nascimento. Deus no trono, Deus em Cristo no trono. Que solução eficaz. A cruz, Jesus Cristo crucificado, não é um paliativo para acalmar um pouquinho mais os nossos nervos, para nos dar uma aparência um pouco mais aceitável e digna, para nós não termos tantas complicações. Estamos tendo algumas complicações aí, no casamento, vamos lá arrumar um pouquinho o casamento, quem sabe uma terapia. O problema seu não é alguns conflitos do casamento, o problema seu é esse orgulho lá dentro que tem que ser crucificado, é esse ego que domina que tem que ser quebrado, e só na cruz de Cristo é possível. Posso eu me crucificar por mim mesmo? Não, você é devedor, precisa ser o justo e próprio Deus que pode ter esse poder de uma morte que cobre toda a sua miséria, e só Ele pode dar a você, no lugar do domínio do seu ego, então a presença dEle, que aí sim muda tudo. Esta referência à cruz, meu irmão, é suficiente porque é eficaz. E quando eu passo pela cruz, e agora então, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu passo a habitar numa visão de vida, de universo, de existência totalmente diferente daquela que o mundo abraça. E aí está o grande rompimento. Eu entro para a história da salvação, resgatado, salvo agora em Cristo. Eu vejo a história como Deus vê e a ação dele na história. Sim, Deus Criador, Criador do ser humano, meu Criador, a sua imagem e semelhança, mas também um ser humano que caiu diante dele. Sei isso pela história da palavra e sei isto na minha própria vida, que eu conheço muito bem.
Mas essa é a história da salvação, então, que exige e precisa o resgate que só Deus pode fazer. E ele desenvolve esse plano maravilhoso, passa por Israel para dar em Jesus Cristo. E então ali chega o poder libertador, porque Cristo vem para a cruz e vai até a cruz. E agora, então, vivo na nova vida, da nova humanidade, do recriar que Deus está fazendo, preparando o seu povo para a nova terra e os novos céus, para estar com Ele para sempre. Eu me incluo agora nessa nova forma de ver as coisas, as pessoas, o ser humano, a história do ser humano, o coração do ser humano, o meu próprio coração, minha própria história. E eu me situo na história da salvação e eu abraço esta visão de mundo e de existência que é segundo a palavra e não segundo o mundo. Há um novo situar de mim mesmo, há um novo enquadrar da vida. E quando eu lido com os problemas, eu lido a partir do Cristo crucificado, isto é, de eu ter morrido com Ele. E então, a partir de uma visão de vida, desta obra de Deus na história que chega à minha vida. Eu não olho os problemas como as pessoas à minha volta estão olhando. Eu escuto as conversas, eu escuto os conselhos, mas por mais que possam em algum ponto acertar, em alguma medida, a visão deles é uma visão apenas parcial, e se acertam é apenas uma pequenina parte e há tanto erro ali. Eles não enxergam a vida e a existência como enxergam a partir do Cristo crucificado agora. Há uma nova forma de ver. É então uma visão holisticamente, isto é, o meu ser todo e toda a realidade transformado. Nós temos nos nossos dias as ciências humanas tentando resgatar o ser humano. E podemos falar de duas, aí está a psicologia, a psiquiatria, podemos incluir, e você tem a pedagogia, todos dizendo que vão resgatar o ser humano, querendo cada um apontar qual é o problema do ser humano, mas não vão apontar o que a cruz aponta, Cristo crucificado. Quando eu olho para Ele, eu vejo ali em letras gritantes, você é dominado por si mesmo, seu orgulho, e você é um fracassado diante de Deus. Nenhuma ciência humana vai dizer isto. Não ousa dizer isso, porque seria a falência da própria tentativa humana de consertar a si mesmo. Teria que se render diante do Cristo crucificado. É preciso, então, tomar cuidado. Sim, as ciências humanas é feito por gente inteligente. Isto é, as concatenações são muito elaboradas, há análises tremendas de todos os ângulos. São concatenações, elaborações extensas, que até nos encantam. Porém, meu irmão, minha irmã, não são baseadas no Cristo e Cristo crucificado. Sim, os problemas humanos têm os seus desenrolares e nós precisamos tratar muitos deles, mas partindo do Cristo crucificado. É verdade que alguma colocação da sabedoria humana pode soar verdadeiro, até se alinhar com o Evangelho, mas é nenhum ponto, no fundamento, na base, é totalmente diferente. Um é baseado na autonomia humana, no ego humano, no conhecimento humano sem Deus, e que não entende que há pecado, que há fracasso diante de Deus, que é necessário perdão e graça ao ponto da morte de Cristo na cruz. Não se aceita isso, é escândalo para eles Cristo crucificado. E a outra proposta começa com Cristo crucificado. E a necessidade de arrependimento, novo nascimento. São duas bases totalmente diferentes. Porque em algum pontinho as coisas concordam, não é necessariamente igual. Tome cuidado. Tome cuidado. Se há alguma elaboração humana que você olha, pode tirar proveito, verifique que você está aceitando aquela elaboração porque você consegue alinhá-la com Cristo crucificado, com a culpa humana, o fracasso humano e a necessidade de quebrantamento e o crucificar do ego. Veja que se encaixa com a história da salvação. Quantos problemas hoje no ser humano são resolvidos com medicamento, ou tentam se resolver com medicamento? Eu sou muito grato pela medicina, o conhecimento dela, que avanço, quantas coisas. Eu acho que eu sou um que já não estaria mais aqui se não fosse, por exemplo, a descoberta do antibiótico. Sou muito grato.
Mas a medicina que nas últimas décadas avança para as questões existenciais, relacionais, que são o quê? Questões espirituais. E ali está o sujeito que tem um descontrole de fúria, de ira. E ele vai buscar ajuda das ciências humanas. Entre as propostas há o medicamento. Meu irmão, o medicamento dá uma dopada no camarada, mas não resolve o problema. Esse ser humano cheio de fúria e ira precisa ir à cruz. Ele é cheio de fúria e ira porque o ego dele sai fora do controle totalmente. Ele precisa de um encontro com Cristo crucificado. Vai ser uma luta dele, sim, será uma luta, assim como é a luta de cada um, de diferentes problemas. Mas a partir do Cristo crucificado é que eu vou tratar e enfrentar esse problema, e enfrentar na raiz, não me alterar com o medicamento, não me dopar, mas enfrentar ele lá do meu coração. Eu me exalto, eu atropelo, porque o meu ego é grande demais. Precisa ser quebrado em Cristo e a partir dali ter uma vitória. E assim com tudo mais, com os vícios, seja qual for o vício e outras corrupções. Por isso que nós precisamos retornar mais e mais ao aconselhamento bíblico. Sim, nós precisamos de aconselhamento. A palavra de Deus diz isso. Ela diz: aconselhando-vos uns aos outros. Nessa caminhada, nessa luta, Deus não nos deixa só. E Deus nos envia aconselhamento, e me envia aconselhar. Mas eu preciso verificar que eu esteja ouvindo pessoas que me aconselham a partir do Cristo crucificado. E não com mais uma sabedoriazinha humana, faz assim porque dá assim. Antes de fazer assim para dar assim, como é que está o seu ego? Você acertou com Deus isto? Você é uma pessoa quebrantada? Cristo crucificado, aconselhamento. Eu estou indo num terapeuta, por exemplo, porque ele é crente. Toma cuidado. Uma das coisas que acontece, uma vez eu estava numa reunião de uma instituição bem reconhecida, e havia ali uma pessoa que atuava na instituição, eu fazia parte ali daquele conselho, que tinha um PhD na área das ciências humanas, era um doutor. E ele disse ali: no meu gabinete eu trato das doenças, na igreja eu trato do pecado. Eu perguntei a ele: como é que você separa um do outro? Qual é a chave para você chamar a doença de doença e pecado de pecado? E note bem, quando ele falou doença, ele não falou de uma gastrite. Ele não falou de uma diabetes, ele não falou de uma infecção. Ele estava falando de doença em questões relacionais existenciais. Qual é a chave? Parece que eu joguei um tijolo nele. Ele se transformou na reunião. E começou a falar uma porção de coisas. E não respondeu minha pergunta. O que acontece? Desenvolveu-se essa ideia. E às vezes você vou para um terapeuta crente. Mas esse terapeuta foi formado onde? Na universidade, na faculdade, onde ele não ouviu nada. Nada do Cristo crucificado ali. Nada foi construído em cima disso. E facilmente cria-se dois mundos. Crentes com dicotomia. Aqui Cristo crucificado não tem poder, não entra. Aqui ele tem, meu irmão, a sua vida é uma só. Então, até esse negócio de terapia que precisa verificar, ele vai lhe situar na história da salvação ou não. Vai levá-lo ao Cristo crucificado e a tratar os problemas, sim, depois os aspectos decorrentes podemos conversar, mas sempre nos referindo a esta referência à cruz suficiente. Agora, deixe-me dizer mais. Eu já disse que nós não saímos perfeitos dali. A Bíblia diz que Deus tem o processo de santificação. Nós chegaremos àquele estado que deveríamos ser somente na glória, glorificados na presença do Senhor. Mas a verdade é que eu não sou mais do que eu fui antes, porque eu passei pela cruz.
E a verdade é que também amanhã eu não serei mais do que sou hoje pelo poder do Senhor. Mas algumas vitórias nossas, meu irmão, são pontuais. Nós vencemos em Cristo. Outras, nós temos uma luta prolongada. E em outras, lutas serão permanentes. E com Cristo nós vamos lutar até que o Senhor nos chame desse mundo. Mas eu quero ir em alguém, e é assim que as pessoas vão buscar ajuda, alguém que tem um pozinho mágico. Eu vou lá, marco um horário, e lá ele vai fazer plim-plim. Porque ele sabe de uma coisa que eu não sei, ninguém sabe, só ele sabe. Criamos um esoterismo no aconselhamento e terapias. E você nem pergunta como é que é a vida dessa pessoa. Ela conhece a Cristo, não conhece. Ela é budista, ela é panteísta, ela é espírita, ela é ateia. O que é? Como é que ela vive? Não há pozinho mágico. E a própria Bíblia fala disso. Há o poder de Deus em Cristo, que lida com a nossa natureza em vitórias pontuais, outras mais prolongadas e outras que serão diárias em nossas vidas até que cheguemos à presença do Senhor. E louvado seja Deus aquele dia quando não mais serei perturbado por tudo isto. O método da cruz é o método da minha vida para lutar com as minhas lutas. Eu as tenho como você tem como os outros têm. Sempre o método da cruz. Preciso da morte de Cristo, ele morreu a minha morte, morri com ele então. E aí está meu recurso de luta. Os dramas são muitos, eu sinto medo. Como é que eu lido com o medo? E voltando para a cruz. O medo é que eu estou fraco na minha fé em esperar no Senhor e conhecê-lo. Sim, este mundo traz coisas que nos assustam tremendamente. E nos assusta mesmo. Como é que eu sobrevivo? E às vezes o medo, mesmo para o crente, é tão grande. Como é que ele resiste? Por um fio. É por um fio, mas um fio que seja não se arrebenta. O fio do Cristo crucificado. Deus me ama e sou dele, e ele é maior do que isto que me assusta. Eu atravesso o vale da sombra da morte como? Sabendo que ele é meu pastor. Quando a tristeza, a depressão chega a mim, e às vezes é um momento, às vezes é um tempo, às vezes é tão prolongada. E sabe, nós somos diferentes. Alguns de nós, sim, são mais propensos à depressão. Sim, cada um tem uma propensão para uma coisa. Mas ela cruza um limite, ou há um fato, ou não há um fato, e ela chega, como é que eu luto? Eu luto a partir do Cristo crucificado, morri com Cristo, e agora Ele é a minha vida, dirige a minha vida. Eu busco nele a esperança, eu busco nele tirar os olhos dos meus poderes, ou das pessoas que me trazem a depressão, e passo a olhar para Ele. Aí está a minha força para combater e para resistir. E deixe-me dizer que depressão que perdura muitas vezes a vida do crente, deixe-me dizer que perdura na vida de quem vai procurar ciências humanas. Não há comprovação nenhuma de tempo, de tratamento, nada disso. Como é que eu trato com ansiedade? Estou ansioso. Jesus Cristo falou, não andeis ansiosos por coisa alguma, o seu Pai Celestial conhece as suas necessidades. Sermão do Monte. Mateus capítulo 6, basta cada dia o seu mal, cada dia eu trato aquele dia como aquele que passou pela cruz, sou agora do Senhor, Ele habita em mim, minha vida é dEle, o futuro Ele conhece, hoje o que Deus quer que eu faça, vou fazer, e o amanhã está nas mãos dEle, basta cada dia o seu mal, mas meu coração quer ser dominado pelo ego, a ansiedade quer voltar, nova tratativa em oração, nova tratativa e nova em oração. Eu tenho onde buscar os recursos, eu tenho uma carência emocional afetiva. Como tratar isto? Tratar com Deus. Isto é um ídolo no meu coração, precisa ser crucificado com o meu ego, e eu preciso entender que Deus é aquele que responde plenamente a mim.
E depois, no plano dele, ele haverá de atender esta carência minha, segundo o plano dele, na hora certa e da forma correta. E mais, eu não posso levar o ídolo da carência para um relacionamento. Por exemplo, se é uma questão de uma carência sentimental, casamento. Se eu levar para o meu casamento essa carência, eu vou arrebentar com o casamento, porque pessoa nenhuma, cônjuge nenhum, pode tomar o lugar de Deus e me satisfazer daquela forma que só Deus me satisfaz. Eu preciso trazer isso à cruz. Os meus vícios, podemos falar tanto. A imoralidade, como vencê-la? Na cruz. E os vícios, como se vence na cruz? Por que as pessoas vão para casas de tratamento, 6 meses depois estão de volta às drogas, ao álcool, por exemplo? Meu irmão, minha irmã, Jesus disse, quando um demônio é expulso da casa, ele sai, e ele dá uma volta por aí, e ele volta, ele encontra a casa limpa, ele traz mais 7 demônios. Você tira a cocaína, mas não coloca Deus, não há encontro com Deus no Cristo crucificado. Não há força para lutas, o vazio é muito grande, volta-se para as drogas. A luta é grande, A luta é grande, não estou minimizando, mas o poder de Deus é maior. E a luta pode acontecer e a vitória pode vir. Casamento, meu marido é um irado. É duro. Esse marido precisa ir à cruz, ser quebrantado e aprender a ser olhado como um líder na sua casa, por ser um líder, um exemplo moral e espiritual. E é respeitado por isso. A minha mulher, você precisa saber como é que é, ela é queixosa. E ela só queixa para mim. Não há o que eu faça que agrade. Essa mulher precisa ir à cruz de Cristo e arrebentar o seu ego também, e aprender a ser companheira e auxiliadora, e tirar essas frustrações, e saber que a vida tem suas lutas e servir a Deus no seu matrimônio. Olho para os meus filhos, que desafio criar os filhos. Para onde eu vou para a pedagogia, vou para o terapeuta. Quem é seu filho em primeiro lugar, na história da salvação? Quem é você que passou pela cruz, abraçou a história da salvação? Quem é seu filho? Criatura de Deus, criada à imagem e semelhança de Deus, precioso, sim, mas também caído. Qual é o projeto de Deus? Deus dá os filhos aos pais, e os pais são aqueles que têm a obrigação diante de Deus de educar seus filhos. Os pais é que entendem de filhos e têm autoridade sobre os filhos. Deus não dá filhos para a escola, Deus não dá filhos para terapeutas, Deus não dá filho para governo. Aliás, a ideologia que tem crescido no nosso meio é que é hora de tirar os filhos dos pais e colocar na mão do governo. Pais que passam pela cruz sabem o que é servir a Deus e creem na verdade de Deus e vão trabalhar os seus filhos essa verdade e têm convicção para agir, para disciplinar no Senhor, para ensinar os caminhos do Senhor para essa criança, que vai desafiar, porque é pecadora como seu pai, e precisa essa criança chegar à cruz um dia. Materialismo, o que fazer com ele? Poderíamos falar tantas coisas. Meu irmão, minha irmã, será que você me ouviu? Será que você ouviu a palavra de Deus? Nós estamos nos tornando crentes do tipo crentes e mais isso e mais aquilo. Ou nós entendemos a suficiência da cruz, singular, radical, eficaz, ou nós não seremos igreja nem crentes autênticos. E vamos caminhar pelo poder do mundo, poder humano. Será que você crê nisto? Será que essa igreja crê nisto? Ou não? Ou não? Deixe-me dizer, abençoado é aquele que crê, porque em verdade, meu irmão, a cruz é suficiente. Nesse tempo aqui, o povo de Deus sabia disto. E através da história, o povo verdadeiro de Deus sabe disto. Sempre num embate com o mundo, as propostas segundo o ser humano. E na história é maravilhoso ver aqueles dados
pelo Cristo crucificado. Posso lembrar na minha própria história tão pequena, tantas e tantos testemunhos. Por isso os cânticos dizem, falam e anunciam o que falam e anunciam. Poderiam citar tantos. Lembro-me agora daquele que diz, tão cego eu dei, perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas da glória desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, não na universidade, foi na cruz, onde um dia eu vi o quê? A bondade do ser humano, todos nascem bons. O problema do ser humano é que ele precisa um pouco mais só de educação. Se tivéssemos mais universidades, faculdades aqui e ali, tudo ficaria bonito. Não, o ser humano precisa um pouco mais de uma justiça, aí de distribuir dinheiro para todo mundo, aí tudo ficaria bonitinho. Não, foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus, e foi ali pela fé que os meus olhos abri. E agora, eu me alegro em sua luz. Cantávamos, do teu pecado te queres livrar, seu sangue tem poder, seu sangue tem poder. Almejas tu do maligno escapar, seu sangue tem poder, seu sangue tem poder. Força, sim, poder sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova, ó pecador, ó aceita o dom de Jesus. Queres com a tua vaidade acabar? Seu sangue tem poder, sim, tem poder. Vícios, paixões do seu ego, paixões, queres tu dominar, seu sangue tem poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, aceita o dom de Jesus. Louvado seja Deus, hoje e para sempre, pelo seu amor medido pela cruz. Vamos orar.